Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, este é o programa Constru Business. Eu sou Roberto Barroso Filho. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar da importância dos tapetes e cortinas na decoração de um apartamento, de uma casa. E nossos convidados são a Adriana Paiva, arquiteta e urbanista, e o Walid Abdoni, diretor da Caioa. Os tapetes e cortinas são itens indispensáveis em qualquer decoração. Eles vestem os ambientes, trazendo conforto e aconchego. Adriana, como combinar tapetes e cortinas e esses dois elementos com a decoração de um apartamento, de uma casa, de um ambiente? Primeiramente, queria agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui no seu programa. Bem, quando a gente começa a elaborar um projeto, a gente pensa na concepção que ele vai ter, né? Então, é muito importante, primeiramente, saber que linha que vai ter aquele projeto. Se ele vai para o estilo contemporâneo, se ele vai para o clássico, se ele vai para o moderno. E aí começa-se a pontuar tudo que vai ser utilizado nesse projeto. E as cortinas e os tapetes, eu digo sempre que são a cereja do bolo, né? Que é aquilo que você vai olhar, que você vai reparar, é o que vai vestir as tuas janelas, é o que vai dosar a iluminação, é o que vai trazer ou bloquear o exterior para dentro da sua casa. Então, de acordo com o estilo de cada projeto, é que a gente acaba definindo se vai ser uma cortina um pouco mais carregada, uma cortina mais fluida, se bate sol naquela janela, por exemplo, ela precisa de uma cortina mais densa, com forro para aguentar o que o sol faz, né, os danos que o sol faz. Então, tudo vai de acordo com a posição que o apartamento está, quanto ele recebe de insolação, de vento e o estilo da decoração. Então, cada projeto é muito particular, é muito pessoal. Então, existe só não cortando, mas existe uma combinação do tapete com a cortina ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É lógico que tudo tem que ter uma ligação, tudo tem que conversar, né? Então, não adianta eu fazer, de repente, uma cortina totalmente clássica num espaço contemporâneo, mais minimalista, e, de repente, colocar um tapete colorido mais moderno. Tem que ter coerência. Então, tudo acaba conversando, tudo tem que ter uma ligação. Uma harmonia. Uma harmonia. Então, sim, a cortina tem que haver com o tapete, que tem que ter uma relação com o mobiliário e assim sucessivamente. Para quando você olhar, você falar, nossa, que espaço gostoso, agradável. Tudo tem que combinar. Ótimo. Walid, quais tipos de tapete existem, assim, rapidamente, porque deve ter milhares, né? E quais são os mais, assim, são os queridinhos dos arquitetos e dos consumidores em geral? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Barrosinho. Uma grande honra estar aqui com vocês, Adriana também. Os tapetes, hoje existe um universo têxtil, né? Tanto nos tapetes como nas cortinas e outros produtos que nós temos, né? Outras soluções na Caioa. Mas falando dos tapetes, praticamente a gente divide em dois grupos principais, os feitos à máquina e os feitos à mão. Até a década passada, você queria comprar um tapete mais bacana, mais bem elaborado, você só comprava ele feito à mão. Hoje você consegue ter produtos feitos à máquina com um custo
bem mais baixo, né? Por conta das novas tecnologias de ferramental e também os novos fios que foram produzidos. Hoje nós temos fios que antigamente eram ásperos, com um toque de algodão. Então, nós temos hoje um amplo leque de possibilidades, desde os tapetes mais baixos, os mais altos, lisos. Hoje, muito em alta, respondendo a tua pergunta, Barrozinho, hoje está muito em alta os tapetes geométricos, né? Tanto no monocromático, de repente com baixo e alto relevo, mas um tapete todo de uma mesma cor, ou também com cores diferentes. Existe hoje uma grande tendência para os geométricos. E o principal, né? Hoje os tapetes, eles têm uma flexibilidade de medida muito boa. Mais importante do que o design do tapete é a medida. Porque o tapete pode ser lindo, mas se ele não tiver na medida adequada, ele nunca vai atender as expectativas dos nossos clientes. E, obviamente, né, dos nossos clientes mais exigentes, que são os nossos profissionais parceiros, no caso aqui que eu falo no nome da Adriana. Então, você consegue hoje customizar, fazer um tapete numa medida diferenciada com diversos tipos de acabamento, seja de barra virada, com uma costura. E também continuamos com os tapetes feitos à mão. São tapetes mais nobres, com materiais naturais, e tem a sua clientela também, como os tapetes persas, que tem a sua clientela fiel, né? E são realmente produtos diferenciados. Ótimo. Adriana, sobreposição de tapetes é uma tendência, veio para ficar? É possível combinar diversas estampas de diferentes tapetes no mesmo ambiente? Sim, sem dúvida. É o que eu volto a pontuar. A questão da harmonia e tudo tem que conversar entre si. Existe hoje essa flexibilidade na utilização dos tapetes. Por quê? Se você mudou de casa e você tem apego a um tapete e você quer aproveitá-lo, mas ele não está se adequando às medidas da sua nova casa ou do seu novo mobiliário, existe a sobreposição que a gente faz, a gente brinca com os tapetes. Então, coloca-se um determinado tapete que atende uma suposta medida e depois você complementa com um segundo tapete atingindo aquela área que você quer cobrir. Então, isso é muito bacana, ficou bem versátil essa questão e dá uma inovada, tá? Você sai daquele padrão que o tapete tem que ser daquela medida. Então, por que não aproveitar algo que você já tem e trazer o novo complementando essa medida, tá? Então, isso é muito bacana, a gente fala que a gente brinca com os tapetes. E a questão dos tapetes também sob medida, que atinge toda uma área a ser coberta, é muito bacana também. Você veste uma sala inteira e você só pontua onde você não quer que o tapete cubra. Por exemplo, áreas de circulação, uma área que você tem uma cadeira que você vai arrastar e que pode começar a enroscar no tapete. Então, geralmente eu faço o tapete entrar por baixo do sofá, da poltrona e parar antes de algum móvel, de algum armário. Por quê? Para você ter a opção de levantar esse tapete, poder fazer a faxina por baixo dele, não travar ele dos quatro lados. Então, fica uma forma de você manter melhor. Mais para frente a gente vai falar justamente sobre isso, sobre dimensões de tapete em mesas, em ambientes, tá? Então vamos para o nosso intervalo agora, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Constru Business, que hoje recebe a Adriana Paiva, arquiteta e urbanista, e o Walid Abdoni, diretor da Caioa. Walid, podemos considerar alguns tapetes especiais como itens de investimento? Existem tapetes que ganham valor com o tempo? Muito boa essa pergunta, Barrozinho. O que acontece? Existem tapetes feitos à mão, geralmente os tapetes de alto valor agregado são
peças finas, né? São peças que demandam muita mão de obra para ficarem prontas, como os rerequês de seda, uns tapetes na Inra Bibian, Isfahan, que são tapetes de microponto, tá? Até temos algumas peças lá na loja que a gente pode insertar aí, como você está vendo na imagem, que são tapetes que não estão sendo mais produzidos daqui para frente. Então, com certeza, é a oferta e a demanda, né? Então, com o passar do tempo, a escassez do produto, cada um vai acabar pedindo o que quiser, né, nesses tapetes que eu te falei. Como, por exemplo, um tapete Bidjar hoje, que eu estou te mostrando aqui também nessa imagem, que nós temos algumas peças na loja. Acho que a Caio é uma das únicas lojas do Brasil que hoje ainda tem esses Bidjar na categoria TCAP, a pronta entrega para entregar para o cliente. Hoje, os valores pedidos, né, em Hanover, porque devido às sanções, né, que o Irã tem, a gente não consegue comprar o tapete diretamente no Irã. Então, o dinheiro não chega até lá, então a gente compra em Hanover, em Hamburgo, na Alemanha, né? Hoje ele é o maior exportador de tapete persa do mundo e não fabrica tapete persa na Alemanha, assim como o café também, é curioso. Mas os valores que são hoje pedidos no metro quadrado é uma coisa louca. Eles chegaram a multiplicar por 15 em relação à década passada. Dá um exemplo, não precisa falar exatamente, mas só uma noção de valores. Um tapete que custava 500, 600 euros o metro quadrado, hoje está batendo na casa dos 8 mil euros. Nossa, entende? Quase 40 mil reais. O metro quadrado. Então, você tem tapetes que inviabilizaram a importação dele para o Brasil. Uma joia, né? Uma joia. Virou uma grande joia. Ou seja, existe uma demanda no mundo. Então, não é uma questão de mercado Brasil. Quem vai ditar é o mercado internacional, o quanto essa peça vale. E existem galerias especializadas mundo afora, que são muito especializados nesses tapetes. E o caso é o seguinte, hoje o cliente tem esse acesso por conta da internet. Até os anos 90, realmente, era muito na confiança, né, do consultor da loja ou da pessoa que estava comercializando esse tapete com o cliente final. Hoje não existe mais nenhum desinformado, é só o cliente pegar, digitar lá na internet, de repente ele consegue em inglês, em alguma galeria na Inglaterra ou até nos Estados Unidos, alguma coisa na França, você consegue ter um valor balizado aí de mercado a modo, vai balizar de forma internacional o tapete que você tem. E sim, pode ser um grande investimento, uma grande herança aí, dependendo realmente da qualidade do tapete. Vou fazer uma pergunta direta e reta. Quanto tempo dura um tapete desse? Vamos lá. Um tapete bem cuidado, sem bater sol nele, lavado da forma correta, empresa especializada em lavagem de tapetes orientais. São tapetes que duram 5 séculos. Nossa. 600 anos. Repete, 5 séculos, pessoal, não é 50 anos, são 5 séculos, 500 anos. Mas você pode levar esse tapete para lavar numa lavanderia e estragar ele na primeira lavagem. Então, é muito importante realmente você entregar essa peça de valor agregado, principalmente, na mão de quem só trabalha com o tapete persa. Hoje, a oficina terceirizada que executa serviço para a Caioa, porque a Caioa, ela, além de vender, ela presta todos os serviços de lavagem, manutenção. Nessa lavanderia que eles vão, eles só falam francês e árabe. Tu entende? São imigrantes que vieram para o Brasil, né? E que nem falam português, tu entende? Então, realmente, não pode ser entregue na mão de qualquer profissional, porque numa única lavagem eles podem deteriorar o tapete e assim, ele vai ter um valor sentimental depois, não um valor de mercado, porque um tapete perfeito, ele tem um valor importante de mercado. Sim. Isso nós estamos falando de tapetes caros, mas até em tapetes mais baratos, eu acho que também é válido, né? Isso mesmo. Adriana, é possível conciliar animais de estimação com tapetes
Que tipo de tapete? A casa tem 2, 3 cachorros. Tem algum tipo de tapete mais apropriado para esses animais, para eles andarem? Ou não? Você faz um ambiente, né, baseado nas pessoas que vivem na casa, que você comentou, do modo de viver. Imagina uma casa com 2, 3 cachorros. Sim, com certeza. Então, o papel do arquiteto é exatamente esse, né? Ditar como é que aquela família vai viver nos próximos anos, naquele novo lar, com os novos mobiliários, incluindo tapetes, cortinas. Então, é fundamental, é o que a gente estava até conversando um pouco antes do programa iniciar, é fundamental que o arquiteto entenda como é que aquela família vive, seus hábitos, os seus animais de estimação, o que eles fazem no dia a dia, nos finais de semana. Então, primeiro, antes da escolha do tapete, é fundamental saber como é que essa família vive. Então, ter uma conversa aberta, franca, para saber as prioridades. E isso é muito importante, porque eu não posso jamais recomendar que o cliente invista num tapete feito à mão, de algodão, onde eu sei que um pet vai passar por cima, de repente pode arranhar, pode danificar, e a lavagem dele ser algo mais trabalhoso. Então, para casas onde existem pessoas alérgicas, animais de estimação, a gente recomenda uma linha de tapetes, que são tapetes de pelos mais baixos, tapetes que tenham fios sintéticos na sua composição, que é para ter uma melhor manutenção. Então, isso tudo a gente vai sabendo no diálogo com o cliente. E é lógico, estudando, se aprimorando, os bate-papos, escutando o Walid, que é um mestre em tapetes, a gente vai captando todos esses detalhes e, com certeza, existe um tapete, sim, específico para cada família e para cada lifestyle. Muito bom. Eu quero colocar um tapete redondo na minha casa. Eu cismei, eu quero colocar um tapete persa redondo. Tem ambiente que suporta esse tapete, um tapete redondo no ambiente quadrado? Eu sou engenheiro, eu não entendo bem disso, mas eu quero um tapete redondo num apartamento quadradinho. Sem dúvida. É aí que entra o arquiteto. O arquiteto, ele está no papel dele de realizar os sonhos do cliente. Tá? Então, eu vou fazer uma casa que tenha a cara do meu cliente com os desejos dele. Então, não adianta, se é desejo do meu cliente ter um tapete redondo numa sala quadrada, eu vou criar esse ambiente que comporte um tapete redondo num canto ou, de repente, no centro da sala e compor o mobiliário todo de acordo com o tapete. É o tapete que vai desenhar o layout inicial daquele projeto. Legal. Dá sim, respondendo a tua pergunta. Agora já estou mais feliz. Bom, vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Além das veiculações do programa na grade da Santa Cecília TV, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, Facebook e YouTube. Basta apenas digitar Constru Business TV. Walid, vamos falar um pouquinho sobre manutenção dos tapetes. Os tapetes devem ser lavados de quanto em quanto tempo? Vamos lá. Depende muito do uso, se tem criança e animais em casa, pet, né, como vocês falaram agora há pouco. Mas geralmente dependendo do uso. E mesmo no caso dos tapetes orientais, mesmo sem uso, vamos dizer, uma vez a cada 2 anos. Porque existe uma poluição, né, em suspensão no ar que ele vai depositando na base do tapete. Então, tanto os tapetes feitos à máquina e principalmente os feitos à mão, tá? Porque essa poluição em suspensão que acaba se depositando na base do tapete, ele vira uma espécie de um item corrosivo, ele vai desgastando as tramas do tapete. Então, a gente aconselha sempre os nossos clientes a
a estarem fazendo as lavagens num período máximo de 2 anos. E a manutenção do dia a dia? Por exemplo, o tapete tem uma sujadinha de leve, assim, nem que não tenha sujado. Um tapete feito à máquina, por exemplo, o cachorro fez um xixizinho. O cliente pode pegar água morna, uma colher de vinagre, com um sabão neutro, mexer até formar uma espuma e limpar o tapete com essa espuma. Ela passa essa espuminha, retira, depois passa uma água limpa, passa de novo a espuminha até limpar e sair esse cheiro. Realmente, o xixi do cachorro é uma das coisas mais difíceis, muitas vezes, de tirar. Mas, por exemplo, um bolo de chocolate, um refrigerante... Não, vamos falar, uma taça de vinho. Vamos lá. Uma taça de vinho. Caiu. Se for um tapete de nylon e poliéster, que o fio é uma massa única, ou seja, não é tingido, as chances de limpar e ficar perfeito é excelente. Agora, caso na composição desse fio for fio natural, como algodão, lã, sisal natural, ele absorve. Por mais que você limpe, ele vai tingir aquela coisa, dependendo. Se for um vinho branco, de repente até saia tudo. Agora, um vinho tinto mesmo, aquele suco de uva natural, é difícil. Mas, mesmo assim, numa casa especializada, a Caiua está apta a fazer esse tipo de limpeza. A gente consegue, muitas vezes, remover até... quando não tudo, perto dos 90% das manchas. Então, o cliente continua usando o tapete e acaba dando aquela viradinha básica no tapete, jogando aquela parte mais manchadinha para um lugar menos favorável, né, que não tenha vista, né, que não chame, uma forma que não chame atenção para a mancha. Então, é possível salvar o tapete, pelo menos isso, né? Adriana, hoje, mais do que nunca, as varandas, os terraços fazem parte integrante da sala, a extensão da sala, né? E a gente vê muito assim o uso de painéis solares, né? É possível utilizar outro tipo de cortina para o ambiente ficar mais aconchegante, ou fica só o painel mesmo, ele compõe bem, ou depende muito da decoração? O que você pode falar sobre isso? Sem dúvida. A melhor utilização são as telas solares, que a gente está bem habituado a ver bastante nas varandas e até mesmo dentro de salas. Por quê? Porque a tela solar, ela tem, a gente fala, gramaturas de abertura dos furinhos, tá? Então, as mais fechadas, que são as 3%, ela consegue conter mais os raios solares. Então, elas não danificam tanto o mobiliário, os tecidos, o tapete. Então, o ideal é sempre entrar com uma tela solar. Tá? Ah, não, mas eu não gosto de persiana, não gosto desse estilo muito clean, muito reto. Então, entra o forro, que é para proteger o tecido principal da cortina. Muitas vezes você investe num tecido à base de seda ou de uma fibra mais delicada. Então, o forro está ali para proteger esse tecido da cortina e proteger o mobiliário. Mas, voltando à tua pergunta, as telas solares é o que mais segura a luminosidade, tá? E a intensidade dos raios solares e a caloria daquele ambiente. Então, a tela solar é o mais indicado, sim, e pode ser colocado na frente dela a cortina principal de tecido decorativa, ou só deixar a tela solar. Ótimo. Walid, em ambientes corporativos, o que as empresas têm utilizado nos ambientes corporativos? Carpete de um tipo, mesmo tapete, ou carpete de madeira? Hoje, os ambientes corporativos, na verdade, as pessoas estão enxergando o negócio como a segunda casa, literalmente. As pessoas estão cada vez mais se esmerando, até a Adriana estava falando de um projeto que ela acabou de entregar no Praamar Corporate, que ela ficou super feliz, o cliente também satisfeito. Deixa eu fazer uma intervenção do meu amigo Edmar Monteiro, né? Aproveito para mandar um abraço para o Edmar aqui. E você vê, existe realmente um esmero, muitas vezes, do diretor, do empresário, até dos gerentes e, obviamente, dos profissionais que captam
e estão usando carpete, que é muito mais aconchegante. Hoje, com a evolução de material, a grande revolução têxtil que a gente teve nessa década, existem carpetes que não mancham, é fácil de limpar, é mais silencioso, não reverbera som. A gente usa cortinas de telas solares nas janelas, tem vários fatores de abertura, como a Adriana disse, tem o fator 1, fator 3, fator 5. Isso faz com que todos os raios UVA e UVB não entrem para dentro do ambiente, as pessoas consigam trabalhar em volta de uma janela, e sem dizer também o ganho térmico que o cliente tem. Nós também temos outras soluções, né, para o corporativo, que são as cortinas, né, na verdade os toldos verticais que a gente pode utilizar, dependendo da edificação, se permitir, do lado externo, para que o vidro não esquente, ou seja, existe um ganho muito grande em energia elétrica, que são os painéis têxteis, né, que podem revestir aí o prédio inteiro também, e tudo tem que funcionar, né? As coisas não são só estéticas, né? Hoje os clientes estão muito de olho também, viu, Barrozinho, na funcionalidade das coisas. Então, é uma questão meio que de solução. Então, o que realmente atende esse público cada vez mais exigente é a solução. Muito bom. Olha, o programa está chegando ao fim. Nós, com certeza, vamos marcar outro programa mais para frente para conversarmos um pouquinho mais sobre outros assuntos. Quero agradecer muito a presença da Adriana. Obrigada. Quero agradecer muito a presença do Walid. Muito obrigado. Quero agradecer muito ao telespectador que nos acompanhou no programa de hoje e dizer que voltamos na próxima semana. Grande abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e AngePlus Construtora e Incorporadora.